Colegas, para os que debatem direito penal e criminologia, nos sombrios tempos de punitivismo que estamos vivendo, é adequado reassistir e rediscutir o filme Laranja Mecânica. Ele foi lançado em 1971 e é uma feliz confluência de três genialidades: Stanley Kubrick, o cineasta, Anthony Burgess, o escritor, e Ludwig van Beethoven, o gênio da música clássica. É claro que os três têm estaturas diferentes. É claro que não se pode compará-los. Mas os três são absolutamente notáveis. Beethoven nasceu em Bonn em 1770 e morreu em Viena em 1826. E foi o músico que talvez mais tenha se aproximado da perfeição. Ele, aliás, que não era nada modesto, disse que a sua música era um canal direto de comunicação entre a terra e o céu. A Nona Sinfonia em Ré menor, no movimento famoso o Ode à Alegria, em que Beethoven musicou o poema do Schiller, um poeta do romantismo alemão, talvez seja o que de mais belo a humanidade já produziu. As variações sobre a Nona Sinfonia ilustram o filme de Kubrick, porque o personagem Alex é apaixonado por esta música. Já o escritor Burgess, que é o autor da obra base do filme, Laranja Mecânica, nunca ganhou um prêmio Nobel, mas Borges também não ganhou. E ele é um autor absolutamente fantástico. Aliás, Laranja Mecânica foi uma obra que não era sua favorita. Ele escreveu em 1962 esse livro e acabou renegando esta peça, embora tenha obtido grande sucesso de vendas, principalmente depois que foi transformada em filme por Kubrick. Por fim, o diretor Stanley Kubrick é um dos mais renomados diretores de cinema de Hollywood. Ele nasceu em Nova York em 1928 e morreu na Inglaterra em 1999. Além deste filme, ele fez um filme famosíssimo, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Agora, a Laranja Mecânica é a sua obra-prima. O termo laranja mecânica aí na tradução literária significa songamonga, alguém que pode ser manipulado por inteiro. Na linguagem, isso é uma linguagem inventada por Burgess na sua obra escrita, e que, segundo ele, é uma mistura de russo com cigano e com a linguagem do underground londrino dessa época, dessa década, desse momento histórico. O filme e o livro, ele reflete as inquietações desta época, da década de 1960, que já é, digamos assim, um momento precursor da pós-modernidade. E relata uma contradição que é eterna no debate: a colisão entre o livre-arbítrio e o determinismo. O personagem principal, Alex, ele é um criminoso juvenil, primeiro adolescente e depois, após completar 18 anos, então um adolescente já imputável. E ele tem por definição a opção pelo descumprimento da ordem imposta. E os governantes daquela realidade criada pela ficção, eles resolvem com modernas técnicas científicas dar uma vida alternativa à sua opção pela violência.
eles incidem através de mecanismos de indução e promovem aquilo que é o sonho dos fundadores da escola penal positiva, que é curar o crime, a propensão para o crime, como se cura uma doença. No final, ou no andamento da obra, eles acabam percebendo que a solução não conseguiu ser perfeita. Mas isso é que dá a beleza à obra dos dois autores, ilustradas pela música de Beethoven, então, que percorre toda a encenação das diversas passagens que Alex transcorre durante o filme. Aliás, no Brasil o filme foi proibido. O filme é de 1971, foi lançado em 1971, e no Brasil ele só foi permitido nos ambientes de cinema no final da década, em 1978, 1979. E ainda com a imposição de uma tarja, uma bolinha, que era uma tarja preta, que encobria a exposição da genitália de alguns dos personagens em algumas cenas. É tão esdrúxulo a utilização deste mecanismo que muitos assistentes, muitas pessoas que assistiam ao filme, achavam que a laranja mecânica é aquela bolinha preta que ficava percorrendo a tela tentando encobrir, né, as partes que não deveriam aparecer dos corpos das personagens. Na verdade, o reeducando, que passou a ser depois que foi condenado pelos crimes que cometeu, Alex, ele, ao se transformar numa laranja mecânica, ao ser transformado, a ser induzido a ser uma laranja mecânica, ele se transforma numa espécie de aquém-homem. Né? Se nós imaginarmos o discurso de Nietzsche, do além-homem, daquele que superará a condição humana, esta manipulação do personagem Alex o transforma em um aquém-homem, uma espécie, como eu disse antes, de songamonga, que é incapaz de viver plenamente, principalmente porque é incapaz de suportar, de resistir, de revidar a violência alheia. Portanto, a solução proposta à época foi nenhuma. Se demonstrou estéril todo o esforço de transformar alguém que tinha uma propensão para a violência e a criminalidade em alguém pacífico, incapaz de praticar qualquer ato criminoso ou violento. Hoje, nos momentos atuais, ganhará o Prêmio Nobel da Paz e da Ciência quem realmente conseguir contribuir no sentido de encontrar uma resposta para a propensão humana ao crime e à violência. Ou seja, quem inventar uma pena capaz de retribuir, de prevenir, de reeducar e de purificar é, sem sombra de dúvida, mais genial do que esses três que fizeram esta articulação para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma obra estética e de inquietação tão palpitante como é o filme e como é o livro Laranja Mecânica. Mas enquanto isso não acontece, nós temos de debater aquilo que é projetado, aquilo que é escrito, aquilo que é imaginado, aquilo que é musicado nesta relação profunda que desde os gregos atemoriza a humanidade. A relação entre o bem e o mal, a relação entre o belo e o feio, a relação entre aquilo que é humano, aquilo que é aquém do homem e aquilo que é além do homem. Enquanto não temos a solução, o que nós podemos dizer, para usar a linguagem corrompida do livro de Burgens, é que a realidade continua estraco. Um bom estudo, uma boa leitura do livro Laranja Mecânica,
de Anthony Burgess e uma boa assistência ao filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. E com certeza vai sobrar tempo para ouvir novamente a maravilhosa obra Nona Sinfonia de Beethoven, principalmente naquele movimento incrível, o Ode à Alegria. Até outra oportunidade.